Fala pessoal, meu nome é Cauê, tenho 26 anos, sou formado em Medicina pela Universidade de São Paulo. Tive a oportunidade de estudar em algumas das maiores instituições do planeta, como Harvard, MIT, e venho hoje falar com vocês sobre um tema primordial para qualquer pessoa. Existem alguns pré-requisitos sem os quais eu garanto para vocês que é praticamente impossível você atingir seus objetivos na vida, sejam eles quais forem. E um desses pontos é o que a gente vai falar hoje, a habilidade de você saber contar a sua própria história. Também conhecida no mundo de hoje, popularmente como storytelling, a arte de contar histórias, que vem do inglês story, história, e tell, contar. Se nós pararmos para pensar, há mais de 100 mil anos que a espécie humana transmite a informação por meio de histórias. E não é à toa que as melhores histórias, os melhores filmes, os melhores livros, a gente nunca esquece. Porque são essas histórias que ficam na nossa mente. O nosso corpo foi adaptado para lembrar das boas histórias. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a importância de você saber contar a sua história pessoal e como você pode fazer para que as suas histórias sejam sempre lembradas pelas pessoas e gerem a confiança e o entusiasmo necessário para que as pessoas de fato comprem a ideia que você está vendendo para elas. Isso também, querendo ou não, é uma forma de vender, você vender a si mesmo. Não esquece de clicar no botão aqui da tela, se inscrever no meu canal, ativar o sininho e deixar o seu like aí para me ajudar a levar essa mensagem para muito mais gente. Recentemente eu estive lendo um livro que há muito tempo eu já queria ter lido, é um livro escrito por Peter Thiel, esse livro aqui, de 0 a 1, que eu super recomendo para vocês aí, vou deixar depois o link aqui na descrição com mais informações. Peter Thiel é um dos fundadores do PayPal, uma das maiores startups do mundo de finanças. Talvez você já tenha utilizado a ferramenta do PayPal para pagamentos online. Nesse livro tem um capítulo que eu gosto bastante, que ele fala sobre a importância das vendas. E ele coloca nesse capítulo a seguinte mensagem: nem mesmo o melhor dos produtos consegue gerar um negócio de sucesso se você não tiver bons canais de distribuição. Ou seja, se você não tiver boas formas de transmitir aquela mensagem para os seus potenciais clientes. E eu gosto muito de trazer essa visão para o nosso contexto pessoal. Não importa o tamanho das suas conquistas, quão grande foram suas realizações, se você não consegue transmitir isso para mais pessoas. Se você fizer alguma coisa e as pessoas não souberem que aquilo foi feito por você, é como se você não tivesse feito. Tão importante quanto realizar grandes coisas, se desenvolver, se capacitar, é você desenvolver a sua habilidade de comunicação, de contar para os outros aquilo que você faz, de saber contar muito bem a sua história. Eu posso dizer que essas pessoas que conseguem se comunicar têm grandes chances de serem mais bem-sucedidas do que aquela que já teve grandes realizações, mas não consegue passar a sua mensagem. E você, sabe contar a sua história? Por meio de uma história, eu vou contar a importância que é você saber contar a sua própria história. Olha só, a metalinguagem que tá aí. Era 2019, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, na melhor faculdade de medicina do Brasil. Tinha acabado de voltar da melhor faculdade de medicina do planeta, da Harvard Medical School. Tinha trabalhado há algum tempo com o pessoal no MIT, numa ideia extremamente inovadora de fomentar o empreendedorismo na área da saúde, com a ideia de replicar esse modelo no Brasil. Já tinha conseguido grandes apoiadores, tanto aqui dentro do nosso país, quanto lá nos Estados Unidos, para viabilizar esse projeto. E eu acreditava que eu tinha realizado grandes feitos e que isso por si só ia mostrar o meu valor para as pessoas. Ao mesmo tempo, existia um programa que eu fiquei sabendo na época, um programa de jovens lideranças de uma fundação chamada Fundação Estudar. Uma organização fundada pelo Jorge Paulo Lemann e alguns de seus sócios. Jorge Paulo Lemann, para quem não sabe, um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, uma das pessoas mais ricas do nosso país, fundador da Ambev, 3G Capital. E Jorge Paulo Lemann, junto a alguns amigos, criou essa fundação com o objetivo de impulsionar a carreira de jovens lideranças brasileiras, para que elas pudessem estudar em grandes instituições, se capacitarem e depois transformarem o Brasil a partir de todo esse conhecimento adquirido, impulsionado por meio dessa fundação. Pessoas que faziam parte desse grupo e me inspiravam bastante, e eu entendia que fazer parte daquilo ia me abrir portas para realmente viabilizar o projeto que eu tinha em mente e que eu sonhava em trazer para o Brasil. Eu acreditava que naquela época isso ia ser uma grande conquista, e o fato de eu ter realizado todos esses pontos, alguém que estuda nas melhores faculdades do Brasil, foi para a melhor faculdade do mundo, passou em primeiro lugar em um dos vestibulares mais concorridos do nosso país, tinha por si só ali a comprovação de qualidade necessária para ser aprovado em um programa como esse. Era isso que eu pensava.
E foi aí que a vida me passou uma das maiores rasteiras que eu jamais pude imaginar. E foi nesse ano, então, em 2019, que eu apliquei para o programa de Jovens Líderes da Fundação Estudar e acabei indo até a final desse processo. Era um processo extenso em que a gente tinha que mandar vários pontos, análise da nossa trajetória, textos contando sobre nossas atividades de liderança, por que nós queríamos fazer a diferença no nosso país, como nós pretendíamos fazer isso, análise de perfil, personalidade. E o último dia, a última atividade do processo seletivo era uma mesa em que eles juntavam 5 jovens que pretendiam ser aprovados nesse programa. Eles faziam uma série de perguntas sobre nossa trajetória e algumas dinâmicas de grupo para colocar a gente fora da nossa zona de conforto e ver se realmente nós estávamos aptos a sermos aprovados nessa vaga. Eu acabei ficando um pouco nervoso pelo contexto da situação e fiz uma das piores apresentações pessoais da minha vida. Todas as pessoas ali, elas tinham um livro contando sobre a vida de cada um de nós que estávamos ali na final. Era como se fosse um portfólio, contando sobre todas as nossas conquistas, tudo que a gente já tinha alcançado. E as pessoas sabiam exatamente a minha história. Sabiam pela leitura quem era o Cauê, o que ele já tinha feito. E o que elas estavam avaliando ali não era simplesmente as conquistas que eu havia realizado, mas um pouco talvez da minha personalidade e da habilidade que eu tinha de realmente transmitir tudo aquilo para as pessoas, passar confiança, gerar empatia. E naquele momento eu não entendia a importância desses pontos. Eu achava que simplesmente por eu ter feito tudo aquilo já bastava para eu ser selecionado no programa. Foi desastroso. Eu não consegui contar nem metade das coisas que eu gostaria, não soube justificar muitas das coisas que eu realizei, não soube gerar empatia, expectativa e muito menos fazer com que as pessoas se conectassem a mim, a minha trajetória, por consequência me selecionassem para aquele programa. O resultado não poderia ser outro. Eu fui reprovado na final desse programa e isso me abalou extremamente. Mas ao final desse processo eu entendi a importância de saber contar a sua história. E aí eu comecei a estudar mais sobre esses assuntos. A partir de hoje, toda vez que eu for contar minha história, vai ser para as pessoas se impressionarem com aquilo que eu quero passar para elas. As pessoas acreditem e confiem na pessoa de que elas estão ouvindo. E eu tive uma oportunidade muito grande, assim que o HackMed começou a se desenvolver, eu comecei a ser convidado por vários grupos de faculdades de medicina a contar a história do HackMed. E nessas oportunidades que eu acabei entendendo como contar a minha história. Quais eram os pontos que eu falava e as pessoas se interessavam, que eu comentava, as pessoas riam, que eu comentava e gerava empatia. E a partir de todas essas relações, eu fui construindo uma forma de me comunicar com as pessoas e desenvolvendo esse meu lado comunicativo, que é tão importante quanto o lado realizador, o lado de realmente fazer as coisas, executar e tirar as ideias do papel. É uma virada de chave impressionante quando você aprende a fazer isso. Tudo bem, imagino que agora você já tenha entendido a importância de saber contar a sua história, mas eu tenho que te contar uma coisa. Alguns estudos mostram que falar em público é um dos maiores medos das pessoas. O que quer dizer que, embora a gente saiba da importância desses assuntos, muitas vezes o nosso próprio corpo nos sabota, dificulta a gente de querer fazer aquilo. E é preciso muita coragem para a gente sair da nossa zona de conforto e desenvolver essas habilidades. Eu posso dizer para vocês a minha primeira experiência discursando em público, quando eu me tornei presidente da Atlética, lá no 3º ano da faculdade de medicina. Eu, uma pessoa super introspectiva, fiquei super nervoso, eu suava frio no meio com o microfone na frente de toda a faculdade, tendo que fazer um discurso para todos os alunos da instituição. Eu lembro que eu fiquei tão nervoso que até me faltou as palavras. Eu esqueci totalmente o discurso que eu havia ensaiado durante toda a semana. E se não fosse um amigo meu me cutucar e me dizer ali as palavras que eu não me lembrava, eu acho que eu teria ficado ali paralisado por pelo menos uns 30 minutos. E essa experiência ruim foi extremamente necessária para eu evoluir e me acostumar com aquela sensação que é muito difícil no começo. O nosso medo do fracasso não pode ser maior do que a coragem e a vontade da gente de nos desenvolvermos e de nos tornarmos melhor naquilo que a gente faz, especialmente quando a gente está falando sobre contar nossa própria história, transmitir a mensagem que nós queremos passar. Grandes façanhas da humanidade só foram possíveis graças a pessoas que conseguiam transmitir de forma muito clara e assertiva a mensagem que elas gostariam de passar. E não só transmitir de maneira clara e assertiva, como também gerar empatia e confiança nas pessoas que estavam ouvindo e que a partir daquele momento acreditaram fielmente naquelas histórias, pro bem ou pro mal. Aonde quer que você queira chegar, você tem que saber contar a sua história e muitas vezes o medo pode ser uma grande barreira. Perca esse medo.
assim como eu perdi para poder fazer o meu primeiro discurso na faculdade, para criar o meu canal no YouTube, independentemente do que eu pensava que as pessoas iam achar a partir disso. Elas poderiam achar que eu sou aí um médico blogueiro, que eu tô falando groselha na internet. Eu tinha muita vergonha, muito receio do que as pessoas iam pensar. Mas eu sabia que se eu começasse durante essa jornada, o tanto que eu ia aprender e me desenvolver, apesar da minha falta de habilidade de comunicar com as pessoas, que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, e tô muito longe de ser um bom comunicador ainda, mas com certeza tô muito melhor do que quando eu comecei há 1 ano e pouco atrás. É isso que importa, o desenvolvimento que você tem no meio desses processos, quando você sai da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto e não deixe o medo te impedir de se tornar um ótimo contador da sua própria história. É uma habilidade possível de ser desenvolvida por todos. Às vezes, o medo é a única coisa que nos barra. O medo que nós temos do que as outras pessoas vão pensar, do que vão dizer sobre a gente, o medo de falhar. Não deixe isso acontecer com você. Gostaria de trazer então a teoria de um cara chamado David Phillips, especialista em apresentações e storytelling, que fala um pouco sobre algumas das características de uma boa história, uma apresentação que fica na memória das pessoas e que não é esquecida. David Phillips tem um TED Talks, inclusive, que é super famoso, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar. Basicamente, o que ele diz é que durante uma apresentação, nós temos que tentar gerar 3 tipos de sentimento nas pessoas, que na verdade são a atuação de 3 hormônios que a gente tem no nosso corpo, que nos ajudam a nos tornar mais motivados, mais conectados com as pessoas que estão falando e mais focados naquilo que está sendo transmitido. E esses 3 hormônios são a dopamina, quando a gente está naquela sensação de suspense, acaba gerando no nosso corpo um estímulo para a produção de dopamina, que acaba estimulando o nosso cérebro a ter mais atenção, mais foco e a reter melhor aquela informação que a gente está tentando absorver. O segundo hormônio é a ocitocina, que é gerada a partir da empatia, da conexão que nós temos com aquela pessoa que está falando. Quando a gente sente essa conexão com a outra pessoa, nós acabamos produzindo um nível maior de ocitocina, que no nosso cérebro faz com que a gente tenha um sentimento de generosidade, de confiança e de criar laços com a pessoa que está falando. E por fim, o terceiro hormônio é o hormônio da endorfina, que é gerado quando a gente ri, quando a gente acha alguma coisa engraçada. E acaba gerando uma sensação de relaxamento, de foco e de aumento da retenção de memória. E também, segundo o próprio David, esses hormônios eles se contrapõem a outros 2, que são péssimos para a retenção da nossa audiência quando nós estamos apresentando: o cortisol e a adrenalina, que são liberados em momentos de estresse e acabam fazendo com que a gente fique mais irritado, intolerante, menos criativo, com menos capacidade de retenção de memória e mais suscetível a tomar más decisões. O que David traz, basicamente, é que para nós termos uma boa apresentação e fazer com que as pessoas se conectem com aquilo que a gente está falando, criem uma sensação de confiança mútua entre nós, é preciso que nós saibamos causar nas pessoas a liberação desses 3 hormônios e fazer com que durante as nossas apresentações, durante as nossas falas, em qualquer momento que nós tentarmos vender a nossa história para outras pessoas, que a gente cause nelas esses sentimentos que vão fazer com que elas prestem mais atenção, estejam mais focadas, lembrem muito mais daquilo que nós estamos falando e se conectem com nós. A partir disso, nós conseguimos fazer boas apresentações que podem ser lembradas. Com certeza, isso vai fazer com que nós tenhamos muito mais sucesso na tentativa de convencer alguém de alguma coisa ou de provar o nosso valor para outras pessoas, que é algo que nós estamos fazendo a todo momento, a todo instante, sem mesmo notarmos. Como diz o próprio Peter Thiel em seu livro, as melhores vendas são aquelas vendas ocultas, quando nós compramos aquela ideia sem nem mesmo saber, ou nem termos percebido que aquilo estava sendo vendido para nós. E para fazer isso, é muito preciso que a gente saiba utilizar essas ferramentas do storytelling. E com certeza, para me tornar quem eu me tornei hoje, e aprender a estar aqui na frente das câmeras, contando a minha história para uma série de pessoas que eu nunca vi na vida, eu tive que cometer uma série de falhas e erros que me fizeram aprender e poder chegar aqui e contar isso de maneira muito melhor para vocês. Inclusive, num vídeo nesse canal, eu falo sobre a importância das reprovações. A teoria é importante,
mas a prática é sempre muito diferente do que a gente lê nos livros. Se você quer de fato se aprimorar, se aperfeiçoar, se tornar um bom contador de histórias, entenda a importância disso e pratique a todo momento. A prática leva à perfeição. Então essa é a mensagem que eu gostaria de transmitir aqui hoje. E se você se interessa por esses assuntos, dá uma conferida inclusive no nosso podcast do HackMed. Acabamos de lançar uma série chamada Human Skills, com habilidades, soft skills e hard skills extremamente necessárias para você se destacar profissional e pessoalmente. E mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like e comenta aí se você gostou do vídeo, o que você gostaria de ouvir no meu canal. Quem sabe na próxima semana eu não faço um vídeo exatamente com esse assunto que você tem interesse em ouvir por aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima semana. Até lá!